Olá, minha gente quarentenada, tudo bem? Na medida do possível, sobrevivendo a essa quarentena? Espero que sim. Essa doença que está aí, a Covid-19, né, a doença causada pelo coronavírus, é uma doença séria, tá? Ela causa uma síndrome respiratória aguda grave, que pode levar à morte pessoas que tinham doenças prévias ou pessoas que já são mais velhas, normalmente quem tem mais de 60 anos. Então você que está vendo essa minha aula provavelmente não faz parte desse grupo de risco, mas é bem provável que se você venha entrar em contato com esse vírus, você passe esse vírus adiante e esse vírus acabe chegando nessas pessoas que estão ali fragilizadas. Então, meu pedido é: fique em casa, tá? E aí, para você ficar em casa com qualidade, uma das coisas que você pode fazer é manter a sua rotina de estudos. Então, para isso, eu estou aqui gravando esse vídeo, vou gravar mais outros vídeos curtos, vídeos de orientação do conteúdo de sequência do primeiro ano do ensino médio, tá? Que no caso da gente aqui na biologia é a bioquímica celular, tá? Então vamos começar. Bioquímica celular, vamos só recuperar rapidamente aquilo que a gente viu quando a gente ainda estava em sala de aula. A gente viu as moléculas inorgânicas, a gente estudou sobre a água e os sais minerais, certo? A água é um importante solvente, regulador térmico, participa de reações de hidrólise, enquanto que os sais minerais são moléculas, né, que vão ou estar na sua fórmula molecular, na sua junção, né, na sua condição unida, garantindo estruturas, como por exemplo conchas ou ossos e dentes, ou então na sua forma dissociada, na forma de íons, como é o caso do sódio, como é o caso do cálcio, como é o caso do potássio, que vão regular funções celulares, como a quantidade de água que a própria célula tem, a atividade elétrica da célula, contração muscular, coagulação sanguínea, tá? Tem outras funções associadas quando eles estão ali na forma de íons. Mas agora a gente parte para as moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas, a partir da página 175 do seu livro, se você estiver me acompanhando pelo livro, né, o livro da Sônia Lopes, temos lá os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. A gente vai se preocupar aqui nessa videoaula curtinha, prometo, tá? Menos de meia hora, sobre carboidratos e lipídios. São esses dois primeiros que a gente vai estudar. Proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos virão na sequência. Então vamos lá. Carboidratos também são chamados de hidratos de carbono, também são chamados de glicídios e açúcares. São moléculas que têm a sua fórmula básica, fórmula de uma única molécula, contendo um carbono, 2 hidrogênios e um oxigênio, sendo que esse número de carbonos e esse número de águas, entre aspas, por isso o nome hidrato de carbono ou carbono hidratado, é apenas uma proporção, tá? Na quantidade aqui, entre 3 e 7, certo? Então essas moléculas aqui, os chamados monossacarídeos, tem esta composição aqui, ó. Se eu substituir aquela letra N pelo número 3, eu tenho C3H2O3, que é a mesma coisa que escrever C3H6O3. O nome disso é triose. Então veja aqui a sequência. C4H2O4 ou C4H8O4, temos uma tetrose. Temos C5H2O5 ou C5H10O5, que é uma pentose. Depois, C6H2O6 ou C6H2O6, que é uma hexose. E por fim, o maior monossacarídeo que a gente tem, C7H2O7 ou C7H14,7, é uma heptose. Todos esses monossacarídeos, insisto, representam uma única molécula de carboidrato. Os mais importantes são esses daqui, as pentoses e as hexoses, tá? Pentose, C5H10O5 é a ribose. A ribose é a pentose componente do material genético chamado RNA, o ácido ribonucleico. Olha o nome dele, ácido ribonucleico. Ele é um ácido nucleico que tem como carboidrato componente, o monossacarídeo componente, a ribose. Só que aquela fórmula geral, ela não é rígida, tá? Aquela fórmula geral pode sofrer uma variação. Por exemplo, a gente tem aqui a molécula de desoxirribose. Veja se você consegue ler aqui, C5H10O4. Então, ao invés de eu ter 5 oxigênios, eu perco 1. Então, eu tenho uma ribose que sofreu uma desoxigenação, uma desoxirribose. Nessas condições, se eu tenho uma desoxirribose, o ácido nucleico componente é o ácido desoxirribonucleico, DNA.
Por isso, função hereditária para essas duas moléculas de monossacarídeo. Elas serão passadas adiante de pai para filho, de mãe para filha, né, entre as gerações. A outra molécula, C6H12O6, são as hexoses. A gente tem 3 exemplos que precisam ser conhecidos por todos vocês: glicose, frutose e galactose. Glicose, frutose e galactose são moléculas com função energética. Quando essas moléculas são absorvidas a partir do meu intestino e vão carregadas pela corrente sanguínea até cada uma das minhas células, células do cérebro, células do olho, células da pele, todas as células do corpo, elas serão oxidadas. E a oxidação desses monossacarídeos rende 4,5 quilocalorias a cada 1 grama. Então, se eu comer 1 grama de açúcar, este 1 grama de açúcar vai me render alguma coisa perto de 4,5 quilocalorias. Então, se você pegar um pacote de biscoito, e nesse pacote de biscoito tiver escrito que tem 10 gramas de carboidratos, é de se supor que esse pacote de biscoito tenha 45 quilocalorias de energia para você. Por quê? Só você multiplicar por 10. 1 grama, 4,5, 10 gramas, 45. E a gente precisa de mais ou menos 2.000 quilocalorias por dia. Então, dependendo da quantidade que você comer de carboidratos, isso pode ficar inferior ou superior a essa sua necessidade diária. Cuidado, que se você comer carboidrato demais, esses carboidratos não ficam armazenados no corpo na forma de carboidrato. Eles vão se transformar em lipídios. É assim que a gente engorda, tá? Ao longo dessa aula eu vou retomar esse ponto de discussão. Então vamos olhar para as diferenças que a gente tem, por exemplo, entre uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Porque se a gente olhar com cuidado, elas são diferentes. As duas são C6H12O6, a gente pode contar numa delas aqui, eu vou contar na glicose, ó. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vamos procurar os oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxigênios. E os hidrogênios têm 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios. A outra molécula aqui do lado pode contar, pode confiar em mim. Vai ter também C6H12O6. Então, por que elas são diferentes? Por que uma é a glicose e outra é a galactose? Olha que diferençazinha pequenininha. Se você observar este carbono aqui, ó, que é o carbono de número 4, 1, 2, 3, 4, este carbono de número 4 da glicose tem uma hidroxila virada para baixo. Este carbono de número 4 da galactose tem uma hidroxila virada para cima. Então, a posição desses elementos aqui, que são as hidroxilas, podem diferenciar essas moléculas, certo? Essas diferenças também se encarnam em outros tipos de átomos que compõem as moléculas. Aqui a gente tem uma glicosamina e aqui a gente tem uma galactosamina. Qual é a diferença das moléculas anteriores? Qual é a diferença delas para a glicose e para a galactose? A diferença é que eles são aminoáçúcares. Então, onde a gente tinha hidroxilas nas moléculas anteriores, vejam bem, agora a gente tem grupamentos amínicos, que têm o nitrogênio. Esses grupamentos amínicos que têm o nitrogênio são fundamentais para a gente entender, por exemplo, né, por que uma planta carnívora quer capturar moscas ou outros insetos. A gente vai chegar nesse tópico já já da planta carnívora. Vamos continuar. Quando eu pego 2 monossacarídeos, por exemplo, uma glicose e uma frutose, e eu junto esses monossacarídeos formando um disacarídeo, uma molécula então junta de outra molécula, formando uma estrutura mais complexa, eu tenho agora a sacarose. Outro exemplo de disacarídeo é a lactose, o açúcar do leite. Tá? Enquanto que a sacarose você encontra na cana-de-açúcar, na beterraba, e é o açúcar de mesa que você pode usar para adoçar o seu suco ou o seu café, a lactose é o açúcar do leite. Algumas pessoas têm intolerância à lactose porque são incapazes de degradar, de quebrar a ligação entre a glicose e a galactose. A ligação entre esses 2 monossacarídeos aqui é uma ligação chamada de glicosídica. E essa ligação glicosídica ocorreu pela retirada de uma molécula de água, que a gente chama de síntese por desidratação. Se eu recuperar essa molécula de água, eu estou fazendo uma hidrólise. E esta hidrólise é ativada pela enzima, nesse caso aqui a lactase. Então, pessoas que não produzem a lactase no intestino vão ter problemas com a lactose. Elas podem,
promover ali no intestino uma superpopulação de bactérias que levam desconforto, que levam uma flatulência, né, que são os gases. Então, se ela ingerir o leite, ou ingerir um iogurte, por exemplo, que é um derivado do leite, com a ação da lactase, se essa enzima, né, foi colocada artificialmente, ela já degradou a lactose, aí você absorve a glicose e a lactose e fica tudo bem. Um terceiro exemplo de disacarídeo é a maltose, que é o resultado da junção de duas glicoses. Então, como é que esses monossacarídeos se juntam? Temos aqui a maltose, uma glicose e outra glicose. Temos aqui a fórmula estrutural, né, dessas duas moléculas, indicando que onde eu deveria ter aqui uma hidroxila e outra hidroxila, eu perco, né, um oxigênio e perco dois hidrogênios, compondo, portanto, uma molécula de água, por isso que a gente chama de desidratação, e juntando essas duas moléculas. Juntando glicose com frutose, eu formo a sacarose, e juntando a galactose com a glicose, eu formo a lactose. Então, onde é que a lactase vai ter efeito? A lactase vai ter efeito aqui, ó. Ela vai aumentar a velocidade de quebra da ligação da galactose com a glicose num processo de hidrólise lá no nosso intestino. Seguinte, quando eu junto várias moléculas de carboidratos, eu componho o que é denominado polissacarídeo. Tá? Então, uma molécula, monossacarídeo. Duas moléculas, disacarídeo. Várias moléculas, temos um polissacarídeo. Os 4 polissacarídeos que a gente precisa conhecer estão anotados ali. O amido, o glicogênio, a celulose e a quitina. Os 3 primeiros, amido, glicogênio e celulose, são o resultado da junção de 10 ou mais unidades de glicose. Só glicose. Então eu pego uma molécula de glicose, outra, mais uma, e chego no número mínimo de 10 e avanço para isso, eu tenho ou um amido, ou o glicogênio, ou a celulose. Se eu juntar uma estrutura diferente, que é um açúcar contendo um elemento radical nitrogênio, que é um aminoaçúcar, eu vou formar a quitina. Tá? Então, amido, glicogênio e celulose são polímeros de glicose, enquanto que a quitina é um polímero de glicosamina. O amido e o glicogênio são reserva energética. Tá? Uma planta e uma alga armazenam amido dentro de suas células, enquanto que fungos e animais vão armazenar o glicogênio. Este elemento de armazenamento nas plantas fica, por exemplo, nos frutos, fica, por exemplo, nas sementes. Quando você come uma raiz, uma cenoura, ela é rica em amido. Quando você come um caule, uma batata inglesa, também é rica em amido. Quando você come o arroz, é rico em amido. Tá? E este amido é a reserva dessas plantinhas, quando elas não estão fazendo fotossíntese durante a noite ou no período, né, de um inverno prolongado, que elas precisam de energia para atravessar esse momento sem produzir a fotossíntese. Nós, animais, armazenamos o glicogênio dentro do fígado. Tá? A nossa glândula, que fica aqui na região abdominal, chamada fígado, é que armazena o nosso glicogênio. Esse glicogênio não dá nem para um dia, tá? Então, se você ficar um dia inteiro de jejum, você vai acabar quebrando proteína e vai quebrar lipídio também no seu corpo para conseguir repor essa energia e manter-se vivo até o dia seguinte ou até você conseguir alimento. Quando a gente observa agora a celulose não tem função de reserva energética. A celulose tem função estrutural, da rigidez. Por exemplo, essa madeira aqui, ó, que está segurando a minha televisão, a madeira componente aqui da minha porta, elas são baseadas na molécula de celulose, que forma a parede celular das células vegetais, que envolve as células vegetais por fora. Acontece a mesma coisa nas algas, só que com uma quantidade um pouco menor. Por isso que as algas são mais molezinhas e algumas plantas são bem mais rígidas. Quando a gente observa agora a quitina, lembra que a quitina é um polímero de glicosaminas? A quitina também faz estrutura em fungos e animais. Nos fungos, assim como nas plantas, este polissacarídeo está na parede celular. Já nos animais, esse polissacarídeo está compondo o exoesqueleto dos artrópodes. Quem é um artrópode? Um exemplo de artrópode é esse bicho que está aqui, é um besouro. Essa carapaça que esse besouro tem aqui, ó, essa estrutura rígida que esse besouro tem, né? Se você pegar nele, se você tentar esmagar ele, você vai perceber que ela é bem dura. Ela é feita de quitina, entendeu? Então a quitina no fungo está na parede celular e animal não tem parede celular. No animal, a quitina forma o exoesqueleto que reveste o corpo inteiro do bicho por fora. Uma planta carnívora,
que vai pegar mosca, que vai pegar abelha, que vai pegar qualquer artrópode, qualquer inseto que ela puder, ela vai aproveitar o nitrogênio, o elemento químico nitrogênio, que compõe a unidade formadora da molécula de quitina, tá? O nitrogênio aqui da glicosamina, e vai sobreviver em solos que são pobres em nitrogênio. Então, por que a planta carnívora, apesar de ser carnívora, né, de capturar aqui, ó, um animalzinho, por que ela ainda é verde, faz fotossíntese e está na base da cadeia alimentar? Porque ela não está tirando desse animal a energia. O que ela está tirando desse animal, ela está aproveitando é o nitrogênio, que no solo onde ela vive pode estar em pequena quantidade, pode estar escasso. Então, a celulose é capaz de formar estruturas rígidas, assim como a molécula de quitina, porque a celulose forma aqui, ó, essas estruturas lineares, paralelas, que vão garantir resistência mecânica. O amido e o glicogênio não têm essa capacidade de resistência mecânica, então eles acabam ficando, digamos assim, com a função de reserva energética. Tá? Eles mostram estruturas moleculares aqui, ó, cada bolinha verde dessa daqui é uma unidade de glicose, e elas estão estruturadas, né, em um polímero, garantindo então reserva para plantas e algas, e aqui garantindo reserva para animais e fungos. Massa. Então, carboidratos, glicídios, ok. Próximo tópico que a gente tem para discutir nesta videoaula é o conjunto dos lipídios. Assim como eu te falei do carboidrato, que era uma molécula que tinha um carbono, 2 hidrogênios e um oxigênio, variando entre 3 e 7 para ser uma molécula e tudo mais, a gente não consegue falar a gente não consegue falar dessa forma para os lipídios. Os lipídios têm uma composição molecular extremamente variada, então a gente vai olhar para um lipídio determinando a sua condição de apolaridade. A molécula de água, que a gente viu em sala de aula, né, é uma molécula polar. Lipídio não se mistura com água, porque o lipídio é apolar. Então a apolaridade do lipídio tem uma condição de oposição com a água. Esta molécula apolar, se você pegar uma garrafinha dessa de óleo, né, e tentar misturar com água, você vai perceber que depois de um tempo que você chacoalhou, vai se separar. O lipídio vai ficar para cima, porque ele é menos denso, a água vai ficar para baixo, e entre eles quase não vai ter mistura, por causa dessa diferença de polaridade. E esses lipídios, a gente vai encontrar onde, então? A gente vai encontrar aqui, ó, numa semente, o coco é uma semente, reserva nutricional de semente. A gente vai encontrar na manteiga, que é um derivado do leite. A gente vai encontrar, por exemplo, em sementes, tá? Como do amendoim, das nozes ou da soja, do girassol. E a gente pode extrair óleo. A gente pode fazer o óleo de coco, a gente pode fazer o óleo de soja, o óleo de amendoim. Tá? Esses lipídios, então, eles têm muitas importâncias para a gente. A gente vai chegar nessas importâncias já já. Antes eu quero fazer uma distinção dos tipos de lipídios. Rapidamente, eu não quero me preocupar com os tipos de lipídios. A gente tem ácidos graxos, ésteres, fosfolipídios e os lipídios chamados de esteroides, certo? Vamos começar então pelos ácidos graxos. O que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico que tem um hidrocarboneto de longa cadeia associado. Então o que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico, olha aqui, é um carbono, uma dupla ligação com oxigênio e uma simples ligação com hidroxila, em uma longa cadeia de carbonos. Perceba que cada carbono que tem aqui, ó, ele faz ligações simples com o seu carbono vizinho. Isso a gente diz que é um ácido graxo de cadeia saturada. Um ácido graxo de cadeia saturada, à temperatura ambiente, tende a ser sólido. Sólido. E a ele a gente dá um nome popular, não é um nome oficial, de gordura. E ela é típica de animais. Então, quando eu olhei a manteiga lá na imagem anterior, já dá para ter uma ideia que a temperatura ambiente a manteiga tende a ficar sólida, certo? Ao contrário desse óleo de girassol aqui, que a temperatura ambiente está líquida. Então, a manteiga derivada de animal, derivada do leite, tem muitas moléculas de ácidos graxos saturados. Quando essa molécula tem essa inclinação que está marcada aqui, é uma molécula que tem uma dupla ligação entre carbonos. Essa dupla ligação entre carbonos é que cria esse ângulo na estrutura molecular. Este ângulo da estrutura molecular faz com que essas moléculas não se encaixem direito, elas vão ficar escorregando entre si. Então ela vai ficar líquida à temperatura ambiente. Então, os ácidos graxos insaturados, quando a temperatura ambiente ficam líquidos, são chamados genericamente de óleos.
Esses óleos são encontrados tipicamente em vegetais. Então, óleo vegetal, gordura animal. Gordura, temperatura ambiente é sólida, óleo, temperatura ambiente é líquido. Claro que se você aquecer a manteiga desmancha e liquefaz, porque ela ficou quente. Se você resfriar o óleo, ele também vai ficar enrijecido. Pensa agora no óleo de coco. O óleo de coco ele é meio pastoso, ele é mais pro sólido do que pro líquido à temperatura ambiente. Então o óleo de coco, minha gente, ele não faz tão bem para a saúde quanto dizem por aí. Porque os lipídios saturados, eles são aqueles associados com problemas de saúde para seres humanos, enquanto que os lipídios insaturados, eles são muito melhores para a sua saúde. Tá? Então o óleo de coco, cuidado com a quantidade que você ingere de óleo de coco, porque ele pode estar te fazendo mal. Função dos ácidos graxos. Principal função, energética. Eles oferecem ali, né, 4,5 quilocalorias de energia por grama. Mentira, eu coloquei errado, olha só que besteira. Deixa eu arrumar aqui agora, ao vivo, tá? Sem nenhum prejuízo para vocês. Só para não ter que gravar esse vídeo de novo. 9,0. Pronto. Então, vamos lá. Volta para a apresentação. Aê, quem sabe faz ao vivo, hein? Maravilha. Os ácidos graxos têm um valor energético na casa de 9 quilocalorias. Tá? Então é o dobro do que a gente tinha dos carboidratos. O dobro. Cada carboidrato, 4,5 quilocalorias. Cada lipídio, representado pelo ácido graxo, 9 quilocalorias. Então quer dizer que se eu tenho, por exemplo, 100 gramas de carboidratos, eu vou ter 450 quilocalorias. Se eu tenho 100 gramas de lipídios, eu vou ter o dobro. Eu vou ter 900 quilocalorias. Isso, se você pensar no processo evolutivo, faz uma distinção interessante entre a reserva principal dos vegetais, que são os carboidratos, e a reserva principal dos animais, que são os lipídios. Por quê? Porque o animal precisa de movimentação. A movimentação do animal vai variar em função da sua massa, em função do seu peso. Se o animal for muito pesado, ele vai ter uma locomoção difícil. Então ele precisa ser mais leve. Uma forma de ser mais leve é preferir armazenar lipídios ao fazer o armazenamento de carboidratos. Tranquilo? Outra coisa legal. Os ácidos graxos são responsáveis pela formação de outros lipídios. Como assim? Eles são responsáveis pela formação dos ésteres. O que é um éster? Um éster é o resultado da reação entre um ácido graxo e um álcool, como por exemplo aqui o glicerol, um álcool de cadeia aberta. 1, 2, 3 carbonos, cada carbono tem uma hidroxila, então ele representa pra gente um triálcool, e cada hidroxila dele aqui pode reagir com um ácido graxo diferente. É isso que deriva do nosso exame de sangue quando a gente fala de triglicérides totais. Esses triglicérides totais são aqueles lipídios derivados de ácidos graxos e glicerol na nossa corrente sanguínea. Se eu pegar uma planta, eu provavelmente não vou ter um glicerídeo, porque o álcool não vai ser o glicerol. Eu vou ter um cerídeo, pode ser chamado de cera, aquela cera que fica na superfície das folhas, tá? A cera do nosso ouvido também. Mas pensa no vegetal, aquela cera da superfície das folhas tem uma função importante de impermeabilização da folha, certo? Se eu tiver um álcool de cadeia carbônica fechada, eu vou ter um esteroide. A gente já chega no esteroide, tá? Vou falar do esteroide, dos hormônios e do colesterol. Vamos continuar falando dos ésteres. Função dos ésteres. Eles garantem uma reserva energética. Esse animalzinho aqui, ó, além de reserva energética, ele também está apresentando isolamento térmico. É um animal de sangue quente, vivendo numa região fria. Então a temperatura interna dele vai tender a se manter constante, mesmo que a temperatura externa varie, e vai permitir também uma diferença de temperatura entre ele e o ambiente onde ele está inserido. Ele vai ter uma temperatura superior a 30 graus e o ambiente uma temperatura inferior a 0 graus Celsius. Além disso, que eu estava falando da folha, olha aqui, ó, uma camada de cera na superfície dessa folha promove impermeabilização. Tá? Outras funções que a gente tem aqui, estrutural, garantir a estrutura do corpo desse animal, e absorção mecânica, né? Quando a gente cai no chão, por exemplo, de bunda, vai doer bem menos que se a gente cair de testa, porque a testa, ó, tem pequeníssima quantidade de lipídios aqui armazenado no tecido adiposo, e o bumbum ou a bunda da gente vai ter uma quantidade de lipídios muito maior, ou a barriga da gente, né, para fazer essa absorção mecânica, certo?
Esses ésteres formados de um ácido graxo mais um álcool, podem ter uma composição um pouco mais complexa. Por exemplo, podem ter um grupamento fosfato. Esse grupamento fosfato ligado no glicerol, ligado a dois ácidos graxos, um saturado, e olha o outro aqui da perninha torta, o outro insaturado, compõe os fosfolipídios da membrana das nossas células. Quando os fosfolipídios da membrana das nossas células está sendo observado aqui, a gente percebe que ele compõe a estrutura da membrana, então função estrutural para ele. Ele garante o controle do que entra e do que sai da célula, a gente chama isso de permeabilidade seletiva, e ele também faz o isolamento elétrico, como a gente pode perceber aqui, ó, na bainha de mielina desse neurônio. O neurônio que está aqui apresentado, ele tem um monte de células ao redor dele. Essas células aqui, ó, são células ricas em lipídios que fazem o isolamento elétrico a partir da membrana plasmática para que o impulso do neurônio propague-se mais rapidamente. A gente chama disso aqui, ó, a gente chama isso aqui de propagação do impulso na forma saltatória. Vai ter uma velocidade de propagação muito grande para que diferentes áreas do seu corpo se comuniquem em um intervalo de tempo bem curtinho. Certo? E ainda, né, dentro do conjunto dos lipídios, a gente tem o esteroide. O que é o esteroide? É quando o álcool tem uma cadeia carbônica fechada. Olha aqui a função hidroxila, garantindo que isso daqui seja um álcool. Os átomos de carbono aqui formando ciclos. E essa daqui é a nossa molécula de colesterol. Colesterol é tipicamente de célula animal. Ele também compõe a membrana animal. Deixa eu voltar na imagem anterior que tinha membrana plasmática. Lá no meio da membrana, a gente tem várias moléculas de colesterol ali inseridas, garantindo a manutenção da estrutura da membrana. Então, esse colesterol que falam por aí, colesterol demais faz mal, é isso mesmo, colesterol demais faz mal. Só que colesterol de menos também vai fazer mal. Por quê? Porque ele é essencial para a nossa vida. Como que ele é essencial? Por exemplo, compondo membrana. Outra forma, né, de você pensar na essencialidade do colesterol é porque a partir dele a gente fabrica os nossos hormônios sexuais. Outros hormônios também, mas aqui eu quero colocar os sexuais, testosterona, estrógeno e progesterona. Esses hormônios que aqui estão regulam, por exemplo, a nossa puberdade, regulam a nossa fertilidade, regulam o desejo sexual e outras coisas. Então, sem o colesterol, a gente não teria a plena composição da estrutura de membrana, a gente não teria também a formação desses hormônios. Mas o colesterol não vem só da sua dieta. O colesterol também deriva da capacidade do seu fígado de produzir essa molécula. Então, tem gente que tem um colesterol alto porque, de fato, come muita coisa de origem animal rica em lipídios. Por exemplo, vai comer muita mortadela, vai comer muita linguiça, tá? Aí tem uma quantidade de lipídio de origem animal muito grande. Só que às vezes, mesmo que você controle a sua dieta, a quantidade de colesterol na sua corrente sanguínea ainda é alta. Por quê? Porque o seu fígado produz demais. Aí você vai ter que fazer outras intervenções, como por exemplo, uma medicação específica para isso, que só o seu médico pode te receitar. Ou então atividade física, numa certa intensidade, numa certa duração, para controlar esse nível de lipídios no seu corpo. O tal do colesterol é tido por aí, fala-se, né, na televisão, fala-se no rádio, no dia a dia, as pessoas comentam, tem o colesterol bom e tem o colesterol ruim. Na verdade, o colesterol é essencial para o seu corpo. O que chamam de bom e de ruim são as moléculas que transportam o colesterol na corrente sanguínea. O HDL é essa lipoproteína pequenininha aqui, o nome vem da sigla em inglês para lipoproteína de alta densidade, e ele é chamado de bom colesterol, ou de molécula boa no transporte do colesterol, porque ele tira o colesterol da corrente sanguínea, evita o entupimento de vaso sanguíneo e leva para armazenamento no fígado. O mau colesterol, que são essas outras três moléculas que aqui estão, o LDL, tem aqui ó, o símbolozinho do capeta, o IDL e o VLDL, eles fazem o caminho inverso. Eles tiram do fígado e colocam esse colesterol na corrente sanguínea, o que é essencial para o bom funcionamento do seu corpo. Porque você vai precisar desse colesterol, por exemplo, no testículo ou no ovário, para fabricar os seus hormônios sexuais. Se ele continuar no fígado, você não consegue fabricar hormônio sexual. Não é o fígado que fabrica o hormônio sexual. Certo? Essa molécula aqui, o quilomicron, eu te falo só na aula de sistema digestório. Por enquanto não precisa se preocupar com ela.
Então, o HDL e o LDL são categorias de lipoproteínas transportadoras de colesterol na corrente sanguínea, essenciais para a sua existência e que trazem problemas quando o equilíbrio entre elas está alterado. Então, é esperado que você tenha um nível de HDL e de LDL ali, ó, equivalentes. Se você tiver, por acaso, muito LDL e pouco HDL, o colesterol acumula na sua parede do vaso sanguíneo, levando aqui, ó, a obstrução de vaso, o que pode te levar a um problema mais sério, como uma obstrução plena do vaso sanguíneo que nutre o coração, causando aí o que a gente chama de infarto do miocárdio. Tá? Então, o colesterol não é nem bom nem ruim, é essencial. O bom e o ruim é o transportador aqui da corrente sanguínea para o fígado, do fígado para a corrente sanguínea, em alterações, né, dos seus níveis na equivalência das suas quantidades. Tudo bem? Então, a aula de hoje foi carboidratos e lipídios de forma rápida, direta, para complementar os seus estudos. Não deixe de fazer as listas que eu estou mandando no seu e-mail, de procurar também conteúdos por fora, né, procurar na internet ou outras coisas, e também de ler no seu livro. Massa! Forte abraço e boa quarentena para todos nós.